Voltando agora ao sexto vídeo dessa playlist, aqui da correção da prova de cabos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, CPC 2024. Vamos corrigir nesse vídeo as questões de número 41 e 42. Essa playlist aqui é dedicada às questões jurídicas, né? Como eu já havia explicado nos vídeos anteriores. Já deu like? Já se inscreveu? Já compartilhou no grupo aí dos policiais que prestaram ou vão prestar a prova? Vou dar um minutinho para você fazer isso. Beleza, TKS aí, valeu. É a forma de reconhecimento aí desse trabalho desenvolvido aqui para fazer essa playlist toda. Então, vamos mudando a tela aqui. Como estava dizendo, questões de número 41 e 42. Esse aqui é o sexto vídeo da playlist. Todos os links estão na descrição. Então, se você quiser verificar alguma questão específica, não precisa assistir um vídeo gigantesco, né? Você vai direto no vídeo que tem a questão que te interessa. Mas compartilhe aí para os colegas que vão prestar as próximas provas, o pessoal quiser assistir a correção, ver onde que errou, onde que acertou, fica bem legal. Então já vamos começar aqui, vamos mudar aqui para o slide, vamos colocar aqui em tela cheia. Peço mais uma vez desculpas aqui, se em algum momento você não consegue entender o que eu estou falando, eu estou com o aparelho móvel na boca, coloquei hoje e é difícil conseguir articular as palavras com ele, tem que ficar com ele o tempo todo. Em alguns dias isso aqui melhora. Vamos lá, a questão de número 41, ela já fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Eu tenho que falar aqui, ó, é correto afirmar que, de acordo com o ECA, né, Lei 8069 de 90, a medida socioeducativa de internação, vamos grifar aqui, ó, medida sociointernativa de educação, de internação, melhor dizendo, é aplicável à criança autor de ato infracional? Será que é? Ela constitui medida privativa de liberdade? Ela possui o prazo mínimo determinado de 6 meses e máximo de 5 anos? Será compulsoriamente extinta mediante a liberação do internado aos 25 anos de idade impreterivelmente? Vamos ver isso aqui, né? O ECA. Então vamos lá. Vamos fazer a análise da alternativa A. Tem um texto meio grande aqui. Vamos verificar. Artigo 105. Fala aqui das medidas específicas de proteção. Olha, medida de proteção. A medida socioeducativa de internação é diferente das medidas de proteção. Então, vamos ver a diferença entre elas aqui. Artigo 105, perdão. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Aqui no artigo 101 ele fala, verificada qualquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Vamos ver elas aqui, ó. Encaminhamento aos pais do responsável, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, tal. Requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Essas medidas aqui do artigo 101 se aplicam à criança. Não pode ver que entre elas não existe a medida socioeducativa de internação. É isso que invalida a alternativa A. Ou seja, a criança, quando comete um ato infracional, ela é submetida a uma medida de proteção, não a medida socioeducativa. Medida de proteção é uma coisa, a socioeducativa é outra. A socioeducativa ela é um pouco mais contundente que a medida de proteção justamente por causa da idade. A criança é submetida à medida de proteção, mesmo que cometa homicídio, né? Mesmo que cometa um tráfico de drogas, a medida de proteção. Proteção para a criança. Adolescente, a medida socioeducativa. Aqui embaixo a pergunta fica, e ao adolescente? Como eu já expliquei agora mesmo, ao adolescente cabe as medidas de socioeducativas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui.
Aqui, ó, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, dentre várias, o inciso 6º aqui, ó, internação em estabelecimento educacional. Então isso aqui, ó, a medida socioeducativa de internação, ela se aplica ao adolescente, não à criança. O adolescente sofre medida socioeducativa de internação onde? Em estabelecimento educacional. Qual? Fundação Casa, antiga FEBEM. Muito bem. Alternativa B. Ó, artigo 121. Diz aqui, ó, a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, ou seja, tem que ser o mais curta possível, excepcionalidade, porque tem que ser uma exceção à liberdade, e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A questão é, né? Por maior que seja esse adolescente, tem uma complexão física avantajada, por mais que ele tenha convicção que ele está cometendo um ato infracional, tem que ser verificada a brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Porque, aos olhos da lei, por questões genéticas, biológicas, estudos dos órgãos competentes, a medicina, a psicologia, entende-se que até os 18 anos a pessoa não está com seu caráter completo, ela não está formada ainda como pessoa. Então, em tese, ela não sabe muito bem o que está fazendo. Então, é por isso que tem toda essa proteção aqui ao adolescente, mesmo que seja um grandalhão de 1,90 m. É assim que a coisa funciona. Então, a 41, a correta é a B. Ela constitui, sim, uma medida privativa de liberdade, que ele vai ficar em um estabelecimento de ensino ali, refletindo sobre o que fez e se melhorando como pessoa. Pelo menos essa é a teoria, né? De educar esse adolescente aí para que ele volte à sociedade em condições melhores, comparando a condição que entrou. Alternativa C. Possui o prazo mínimo determinado de 6 meses e máximo de 5 anos? Vamos dar uma olhadinha aqui. O artigo 121, parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado. Então, a medida de internação não tem um prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Esses 6 meses aqui é para reavaliar a situação do adolescente, certo? Então, ela não comporta prazo determinado. Então, essa questão aqui de determinado, esses 6 meses aqui, pode confundir, se alguém leu superficialmente e não lembra muito bem, pode confundir esses 6 meses com esses 6 meses aqui. Então, não é determinado o prazo da medida socioeducativa que se aplica ao adolescente, ela não tem um prazo mínimo de 6 meses. Ela tem que ser reavaliada a cada 6 meses mediante decisão fundamentada. Ela não comporta prazo determinado. Muito bem, vamos ver aqui a alternativa D, que também está errada. Aqui também está errada. Será compulsoriamente extinta mediante liberação do internado aos 25 anos de idade impreterivelmente. Vamos ver a fundamentação do porquê está errado. Artigo 121 do ECA. Diz aqui, ó, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, se o sujeito, ele tá sujeito, a pessoa está sujeita lá à internação enquanto for adolescente. Então, até os 18 anos incompletos, ele vai para lá. Cometeu um ato infracional com 18 incompletos, vai para lá. Vamos lá, com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Faltava um dia para ele atingir a maioridade, os 18 anos. Se ele for cometer um ato infracional, é considerado o tempo da ação e foi necessária a internação dele, aos 21 anos de idade, ele compulsoriamente vai sair da Fundação Casa. É isso que está dizendo aqui o artigo 121 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa foi a 41, a correta é a alternativa B, bravo. Vamos ver aqui a 42, já passando para a lei
9.099 de 95. Lei bastante cobrada também em vários tipos de concursos. Qualquer questão jurídica aqui de concurso acaba falando bastante sobre essa lei. Vamos lá. Questão número 42. Sobre o Instituto Despenalizador da Suspensão Condicional do Processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, Juizados Especiais Civis e Criminais, sendo ou não caso de competência dos Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por, aqui diz o tempo, né? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a, que também tem uma questão da pena, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, para preencher as lacunas, a gente tem uma questão de tempo da suspensão do processo, de um quantum de pena. Qual dessas alternativas responde aqui a questão 42? Vamos ver aqui. Na Lei 9.099, artigo 89. Diz aqui, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Igual ou inferior a 1 ano. Aqui nós temos 1 ano na alternativa A e 1 ano na B. Continuando. Abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Então, a suspensão aqui ela pode ser de 2 a 4. Então, vai ser de 2 a 4 anos, está aqui, e o quantum de pena está aqui. A alternativa A é a correta, né? Veja que o enunciado colocou primeiro o tempo de suspensão e depois o quanto de pena. E no artigo está ao contrário, né? Fala primeiro o quantum da pena e depois o tempo de suspensão. Só tem que lembrar isso, de 2 a 4, a suspensão do processo. A pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano. É isso aqui que está dizendo a questão 42. A alternativa correta é a A. Bom, já acabou. Já foi aqui o segundo vídeo do sexto vídeo. Encerrou agora aqui o segundo vídeo. Melhor, a segunda questão, tá difícil, tá de madrugada já. A segunda questão do sexto vídeo dessa playlist da correção de cabos, da prova de cabos da PM de São Paulo. Esse aqui, vou encerrando aqui esse vídeo. Já volto com você no sétimo vídeo, questões 43 e 44. Não se esquece aí de se inscrever no canal, dar o like, não custa nada. E compartilha com os demais policiais aí, principalmente os que vão fazer a próxima prova, que já pode estudar por esse conteúdo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!